Eu sou o Padre Francisco Amaral, estou aqui com o Padre Paulo Ricardo, que assim como eu, ele também fez a sua consagração total a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, pelo método do Tratado da Verdadeira Devoção, o mesmo método do Papa João Paulo II, São João Paulo II, Totus Tuus. Padre Paulo, qual que é a sua experiência, o seu testemunho da consagração total na sua vida, no seu ministério? Bom, eu, para falar a verdade e responder a sua pergunta, falar de testemunho pessoal, acho que vou surpreender até você, que você não estava esperando isso, mas em todos os casos vou falar. O que pouquíssima gente sabe, né, é que se não fosse o Padre Francisco, eu não conheceria a consagração. É claro que eu conhecia a consagração, ou seja, todo mundo já ouviu falar da consagração. Eu fui ordenado por São João Paulo II, seria maluquice dizer que não conhecia, nunca ouvi falar da consagração. Mas era uma notícia assim, tem esse negócio aí, totus tuus, um tratado, sei lá o que, etc, etc. E eu me lembro ainda hoje, o Padre Francisco era seminarista, e no carro, né, aqui no bairro, em Várzea Grande, ele começou a me explicar. E começou a me explicar e dizer que qual era a lógica, teologicamente, como era a coisa, etc, etc, isso e aquilo. E aquela conversa no carro é que foi a primeira vez em absoluto na minha vida que eu ouvi falar dessa coisa de consagração à Nossa Senhora. Em que consistia isso? Eu não imaginava que fosse uma realidade, assim, número um, tão fundamentada teologicamente, com tantos detalhes, para convencer, né, o teólogo, né, ou seja, convencer o ser racional Paulo Ricardo. Por quê? Porque no fundo, eu já estava... Ok, isso foi em 2010, foi isso? Não, 2010, Uhum. né? Em 2010, ou seja, 8 anos atrás, isso quer dizer que eu já estava com 18 anos de padre. E eu acho que, assim, não é que eu fosse um mau padre, mas eu era um padre formado, digamos que, na rejeição, né, daquilo que eram devoções. Ou seja, é evidente, a igreja me mandava ter devoção a Nossa Senhora. Eu tinha devoção a Nossa Senhora. Mas eu tinha essa coisa de que não, minha espiritualidade é cristocêntrica. Se é cristocêntrica, não pode ter esse negócio muito de Nossa Senhora, não, porque isso aí é um exagero. Então, na mania, né, de que o cristocentrismo consiste somente em Jesus, só Jesus e nada mais do que Jesus, eu rejeitava Nossa Senhora. Eu tenho que confessar para vocês, eu vou fazer o quê? Eu nem sequer rezava o terço todos os dias, né? Ou seja, eu rezava o terço porque estava previsto que, no direito canônico, que se rezasse o terço. Tinha devoção a Nossa Senhora, todas as horas do ofício, por exemplo, eu concluía com a antífona mariana, por devoção pessoal, mas, no fundo, eu achava, eu era aquilo que São Luís chama, né, de devoto escrupuloso. Uhum. Né? Ou seja, o devoto que tem escrúpulo de que a glória de Maria vai roubar a glória de Jesus. E não entendia, e foi você quem me explicou, que o tratado propõe é uma espiritualidade cristocêntrica, né? Ou seja, que ninguém é mais cristocêntrico do que São Luís. E que, na realidade, Maria é meio, né? O centro, a finalidade, o objetivo é Jesus Cristo. Mas a coisa é o meio, Uhum. né? Ou seja, o método. Então, eu devo dizer assim, muito objetivamente, que aquela conversa no carro mudou minha vida, né? E são coisas assim que Deus faz isso. Como eu acho que esse vídeo pode mudar a vida de algumas pessoas. Uhum. Como um post, uma conversa com outro amigo, um texto que você reza, Deus usa instrumentos vários, né? Então, assim, nós começamos a gravar esse vídeo, eu acho que você não esperava que eu fosse falar de você, mas, em todo caso...
Nos casos, a coisa é essa. Ou seja, se é para dar um testemunho, então vamos na raiz do testemunho. A raiz do testemunho com relação à consagração foi aquela conversa com você naquele dia, quando você ainda era seminarista. O que a gente percebe, padre, é que com a expansão da consagração, muita gente se consagrou sem ler o tratado, ou então leu, não entendeu muito bem, né? Ou então talvez tenha lido, entendido, mas não vivenciou a consagração de uma forma adequada. E para muitas pessoas a consagração acabou se resumindo a uma forma externa, a uma corrente no braço, a uma mudança no jeito de vestir. Sim. E a gente sabe que a consagração, na sua essência, não é nada disso. Qual que o senhor diria, padre, que é, assim, na sua essência, né? O que é a consagração, na essência? Veja, São Luís Maria Grignon de Montfort é um desses santos, como São João Paulo II, mas também como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Teresinha, São João Bosco. São desses santos que têm uma profunda convicção da vocação universal à santidade. Quando o Vaticano II, na Lumen Gentium, falou, no capítulo 5, da vocação universal à santidade, o Vaticano II estava simplesmente colocando num documento magisterial e terminando a controvérsia e a polêmica de uma vez por todas, uma realidade que sempre foi convicção da Igreja, que sempre esteve na vida de muitos santos e que, no entanto, as pessoas não notam, né? Que o distintivo, o diferencial de santos assim, como São Luís Maria Grignon de Montfort, como São João Bosco, né? Como Santa Teresinha, é que esses santos acreditam que todos somos chamados a ser santos, não somente a ser salvos, não é somente ir para o céu, ser santos. Agora, ser salvo e ser santo, as duas coisas, comportam uma mudança de coração. Porque senão, aí nós vamos para o Antigo Testamento outra vez. Aí nós estamos mais numa religião de exterioridades. Aliás, é uma caricatura dizer que o Antigo Testamento era exterioridades. Mas o farisaísmo fez isso com o Antigo Testamento, né? Uma religião de exterioridades, de práticas exteriores, etc., o que Jesus acusa, né? Que você limpa por fora e é sujo por dentro. Então, assim, não é que nós não somos contra as exterioridades, as coisas externas que demonstram. Tanto que eu e você estamos aqui vestidos de batina, né? Se nós fôssemos contra manifestações exteriores, né? Nós estaríamos vestidos de outra maneira. Não é isso. Mas é que a realidade exterior tem que ser, vamos usar uma palavra estranha, né? É difícil talvez, epifania. Tem que ser uma demonstração externa, um transbordamento do coração. Então a coisa começa de dentro para fora. De repente a pessoa começa a se vestir como se fosse uma árvore de Natal, entende? Colocando penduricalhos e badulaques para tudo quanto é coisa, mas não se preocupou com o mais importante. Ou seja, o tratado, se ele existe como um método, uma proposta de método para alcançarmos a nossa vocação universal, que é a vocação à santidade. Para terminar, Padre Paulo, o senhor poderia deixar uma mensagem para os consagrados do Brasil e também para aqueles que desejam se consagrar? Sim, a mensagem basicamente é esta, que a gente realmente vá para o centro daquilo que era o que São Luís Maria Grignon queria, que São João Paulo II queria e que tantos santos como São Padre Pio de Pietrelcina, que viveram a consagração, ir para o centro que é a santidade. Ir para o centro. E em que consiste a santidade? Consiste no amor, né? Como nós temos uma dificuldade de amar Deus e de fazer a vontade de Deus, então Maria é a nossa escola, como ela foi a escola de Jesus. Então a centralidade é o amor. Esse amor de entrega total a Deus, no amor aos irmãos e na vida, no dia a dia. Por isso, vamos lá, né? Maria é chamada, inspirada nas Escrituras, né, de Mãe do Belo Amor. Então, é esse
o centro da consagração, do tratado e de tudo. Então, vamos lá, não vamos ter medo de amar, não vamos ter medo de nos entregar e de ser de Deus, né? Então, já que é uma mensagem para os consagrados, vamos terminar nós dois juntos com sacerdotes, vamos dar a bênção para esse povo de Deus, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.